Fala player, tranquilo? Hoje eu vou falar sobre Docker e Docker Compose. E bem, por que eu decidi abordar esse assunto aqui no canal? Na verdade foi uma prática que eu tive aí, com esse notebook, que esse notebook tem uma API. E bem, essa API utiliza o Python 3.8.10, além do Postgres também como uma dependência aí para rodar a aplicação. E bem, como na minha máquina atual eu não queria baixar nenhuma dessas duas coisas para rodar esse projeto, eu decidi utilizar o Docker e o Docker Compose. E nesse vídeo eu vou mostrar exatamente como eu fiz isso, do porquê, quais são as vantagens de se utilizar essas duas tecnologias aí. E é isso, caso você goste do vídeo, deixa um like, se inscreva aí no canal. E é isso, valeu! Bem pessoal, e por questões de facilidade, eu já decidi ter feito anteriormente o git clone da aplicação aqui, para um diretório meu aqui no meu ambiente. E bem, nesse arquivo também já está escrito o Dockerfile, o Docker Compose, e nesse vídeo eu vou estar explicando mais sobre isso, como é que eu criei esse arquivo, o que esses arquivos resolvem dentro da minha aplicação, e vai ser mais isso em si. E para explicar melhor esses dois arquivos, o Dockerfile e o Docker Compose, eu decidi fazer aqui um pequeno exemplo aqui no Excalidraw. E bem, como é que é esse funcionamento? O Docker Compose serve mais como um orquestrador e um gerenciador dos meus containers, porque você pode ter mais de um container de uma aplicação. E bem, o Dockerfile era mais padrão em si, que ele é uma imagem onde eu posso colocar o que vai utilizar o sistema em si, o que eu vou baixar no sistema, o que aquele sistema vai rodar ali e qual vai ser a porta que eu vou expor daquele sistema e tudo mais. E bem, nesse caso específico, no meu Dockerfile, eu estou utilizando o Python 3.8.10, que é a mesma que foi utilizado para criar essa minha aplicação, que é uma aplicação de um notebook antigo. Criei também aqui um diretório chamado /app e copiei todos os dados que estão no meu diretório, que é esse ponto aqui, para esse diretório que eu tinha criado, que é o /app. Aqui eu faço algumas instalações dependentes, das dependências que tem esse meu projeto aqui, pelo esse requirement, e também faço a questão de expor, uma porta aí para essa minha imagem. E no Docker Compose, que é essa parte que em vez aqui, como está sendo demonstrado, ele que meio que vai fazer gerenciamento desses meus Dockerfiles, Então ele vai dizer qual é o serviço que eu quero utilizar dentro desse Dockerfile. Então, por exemplo, se eu vou utilizar um Postgres, você pode colocar que vai ser um DB, Você diz qual é o Postgres, versão do Postgres, você coloca o volume, então o volume vai servir para guardar os dados que vão ser inseridos dentro daquele banco de dados que você vai criar, a porta que ele vai ser rodado também, e também o serviço, por exemplo, de Django você pode utilizar, se você está usando Nginx, você também tem que colocar esse tipo de serviço, então ele vai servir para essas questões. E esse meu Docker Compose, ele tem esses dois tipos de serviço, que é o DB e o Web. No DB, nessa aplicação, eu utilizo o Postgres, aí esse latest aqui ele serve para dizer que é a última versão em si, que é a imagem aqui, que ele utiliza a última versão. Aqui é o volume que ele vai utilizar para deixar guardado as informações que vão ser inseridas. Environment são as variáveis que esse meu banco de dados vai utilizar. Então, para, por exemplo, PostgreSDB, é a questão do database, qual é o nome do database, o usuário, a senha desse usuário, para ele fazer a conexão ali em si. E aqui é a porta que vai ser exposta para esse meu banco de dados. E essa parte, a parte da web aí, tem esse build, volumes, portas, depends on e environment. E o que significa cada um desses aí nessa parte do web, que é a parte responsável pelo meu Django. A parte de build, ela serve para dizer onde é que essa imagem vai ser construída em si. E o ponto significa que vai ser nesse meu diretório atual. Então ele vai utilizar o Dockerfile que está nesse meu diretório atual, que no caso será esse aqui. Ele vai utilizar essas dependências, as dependências que estão nesse arquivo aqui, nesse meu diretório atual aqui, desse API Library, para utilizar a imagem do Django. Ele tem que usar uma versão específica também do Django. Então vai utilizar exatamente essa que eu tinha colocado aqui, que utilizar o Python 3.8.10. E também eu utilizo esse requirements, porque dentro dos requirements também tem a versão específica do Django. Então esse build ponto serve para isso, para dizer que vai fazer as instalações por base no Dockerfile que tem nesse meu diretório atual. Esse port é o mesmo padrão aqui do DB, que serve para expor a porta ali do Django, que por padrão é 8000. Os volumes aqui, o volume é onde ele vai salvar as coisas padrões ali do Django. Esse depends on significa que quando ele for rodar a aplicação ali, ele primeiro espera que a aplicação do Postgres rode, e quando ela roda, ela sobe, ele automaticamente sobe o Django, porque está com um dependente. Então, somente quando esse aqui, o Postgres, ele rodar, que aí o Django vai rodar também. Esse environment também é a questão de
variáveis de ambiente, que tem que também ser compatíveis ali com o do Postgres, para fazer a conexão deles em si. E essa parte dos volumes, ela serve para dizer, né, quais são os volumes que vão ser utilizados por essas minhas imagens, né, já que nos serviços eu tenho duas imagens, né, que é essa imagem do Postgres, e esse da web utiliza essa minha imagem aqui, né, que é o Dockerfile, né, tem essas diferenças. Esse aqui pega já de um arquivo chamado bitnami, né, que são arquivos já padrão ali, né, já feitos, que você pode utilizar, né, no caso esse aqui eu já estou utilizando padrão o Postgres, e no da web, né, que é do Django, eu estou utilizando o meu próprio, que é desse aqui que tem que baixar algumas coisas específicas. E esses volumes aqui servem justamente para essa questão dos dados que serão salvos pelos containers, né? Então ele mostra, por exemplo, se eu tenho mais de um banco de dados, por exemplo, eu tenho um Postgres e um MongoDB ali, eu posso colocar dois volumes ali, um para o Postgres e um para o MongoDB. Então posso fazer essa jogada aí também dentro desses volumes. E bem, como é que eu vou fazer para rodar isso tudo aí, né? Você primeiro tem que ter instalado, né, o Docker, com certeza tem que estar instalado o Docker primeiramente. No caso eu instalei no WSL, né, mas fica aí de sua preferência. Então esse Docker já funciona por aqui. Eu dei aqui um Docker PS para mostrar quais são os containers, para mostrar que eu não tenho nenhum tipo de container aqui, nem nada do tipo, nem rodando aqui, ó, absolutamente nada. E para você estar rodando, você vai colocar Docker Compose Up. Somente isso, né? Porque o Docker Compose tem essa facilidade, né? Porque também você pode utilizar, como eu tinha explicado antes, somente o Docker, só que tem uma dificuldade ali nas configurações e tudo mais, né? Então, utilizar o Docker Compose facilita bastante isso aí de subir os containers ou descer os containers, que eu vou mostrar logo mais. E bem, depois de um Docker Compose Up, ele começa a rodar todos os programas. Na verdade, não só o Docker Compose Up, precisa também de um -d, para rodar em segundo plano, porque também ninguém vai ficar aqui esperando. Eu utilizo ele às vezes sem o -d para fazer debug de algumas coisas, porque você tirando esse -d, né, ele mostra ali quais são os logs que está aparecendo. Mas nesse caso, uma aplicação está tudo certo, mas eu só vou startar. E bem, aqui ele só fala que está tudo startado já, então já criou os containers, né? Então vamos colocar aqui Docker PS. E aqui já aparece, né, o Container ID, a imagem que ele está utilizando, aqui ó, API Library-Web, aqui o volume, já está tudo padrão, aqui os comandos que ele já está utilizando, a porta que está sendo utilizada, né, e bem, vamos entrar aqui dentro dessa porta, que é a porta 8000, exatamente essa, e aqui já está a aplicação, né, do API Route, aqui, também tem um /swagger, então deixa eu ver aqui, /swagger. Pronto, aqui também funciona a API, tudo tranquilo, tranquilidade, beleza. E como é que aí eu vou fazer agora, né, para descer esse programa? Porque se você deixar aí, o negócio vai ficar aí até não dar mais. Então, para retirar esse programa, você pode dar um Docker Compose Down, Docker Compose Down, você começa a remover tudo referente a isso. Então, coloca Docker PS para ver se realmente está sem nada, Docker PS -a, pronto, retirou totalmente os volumes, tirou tudo já. Então vai funcionar dessa forma, uma forma simples aí para vocês. E foi dessa forma, né, que eu resolvi esse problema aí que eu estava tendo, né, que era a questão de querer acabar esse projeto, mas ao mesmo tempo eu não queria instalar um Postgres nem o Python especificamente. Então fica aí a dica para vocês que é bem fácil fazer isso aí no Docker em si, né? Claro que isso aqui é um exemplo bem básico, mas mostra aí como o Docker pode facilitar bastante a vida aí de backends, né? Que tá aí. Não só backends, né? Front-end também utiliza, mas é muito legal. Eu gostei bastante de utilizar a tecnologia. E seria mais isso, né? Essa dica aí para vocês, caso vocês queiram utilizar. E é isso. Valeu!